E por fim, chegamos nela, a nossa redação nota 1000, que é o objetivo de todos, né? É claro que é o objetivo de todo mundo conseguir essa redação. E não dá para dizer que é uma missão impossível, não. Dá para dizer que é perfeitamente plausível conseguir chegar lá. Mas a gente precisa de algumas coisas para isso. Então, antes da gente falar realmente sobre a redação nota 1000, eu quero colocar a redação que eu fiz para vocês, a redação que eu fiz do, do simulado que eu mandei para vocês na última aula, tá? E aí a gente vai conversando juntos de como seria o mundo ideal, né? Considerando essa redação nota 1000. Malu, você lê para mim, por gentileza, a introdução? Certo. É, Na contemporaneidade, marcada pela centralidade das redes sociais, a figura do influenciador digital tornou-se um agente de transformação social e comportamental. Essa nova profissão, embora recente, exerce grande impacto sobre a opinião pública, moldando hábitos de consumo, ideias e até posicionamentos políticos. Contudo, a ausência de regulamentação sólida e de uma consciência ética consolidada entre criadores de conteúdo tem permitido a propagação de desinformações e práticas irresponsáveis. Diante desse cenário, é imprescindível discutir caminhos que promovam uma atuação digital ética e responsável. Então, como a gente conversou, pessoal, é, como a gente conversou, o que acontece? Acabou que na introdução precisa ter meio que um resumo do texto quase todo. Então, na introdução tem que ter a tese que a gente vai defender, tem que ter algum elemento ou outro ali dos desenvolvimentos que a gente for fazer, né? Nesse caso, nessa redação, eu fiz com 3 desenvolvimentos, né? Que é uma opção. Não, o padrão é de ter 2 desenvolvimentos. É, e aí, com isso, eu apresentei todas essas teses, né? A primeira, a ausência de regulamentação. A segunda é falta de consciência e a propagação de desinformações. E a propagação de desinformações. E essas práticas, né, que a gente hoje considera irresponsáveis, mas que muita gente considera normal, né? Vamos dizer de certa forma. Então, eu vou trabalhar nessa redação por esse caminho, né? Que vamos dizer que era o esperado de quem fez a proposta da redação, que focasse nisso, não focasse só no jogo, não focasse em um aspecto só, né? Considerando o tema da redação. Desenvolvimento 1. Você consegue ler para a gente, Andrei, por gentileza? Andrei, tá aí? Acho que falhou o microfone dele. Mas vamos lá então. Em primeiro lugar, é necessário compreender o poder de influência. É necessário compreender que o poder de influência traz consigo deveres morais. Conforme propõe o filósofo Immanuel Kant, a ética deve guiar as ações humanas de modo que elas possam ser transformadas em leis universais, princípio que, aplicado ao ambiente digital, impõe ao influenciador o compromisso de agir com veracidade e respeito ao público. Entretanto, casos recentes de promoção de jogos de azar e produtos sem comprovação científica evidenciam a negligência de parte desse grupo quanto aos impactos sociais de seus conteúdos. A ausência de fiscalização efetiva e de uma cultura de responsabilidade coletiva contribui para perpetuar tais práticas nocivas. Nesse primeiro desenvolvimento, pessoal, vocês veem que eu coloquei primeiro uma citação, né, falando sobre Immanuel Kant, o que mesmo que o corretor não conheça a citação ou não saiba bem quem é Kant, acaba tendo um impacto positivo, visto que eu saí meio que fora da bolha
do que normalmente é citado quando a gente fala de influenciadores ou desenvolvimento digital. A partir daí, tem uma ordem cronológica aonde coloco fatos que estão acontecendo, né? Fazendo a relação do tema com esses casos, né? Tanto da promoção de jogos de azar, quanto da negligência, pelo mau uso, enfim, tudo que foi colocado nesse segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, segundo de desenvolvimento, eu coloquei o seguinte: além disso, o problema se agrava quando o discurso de influenciadores ultrapassa a esfera comercial e adentra o campo político e ideológico. A disseminação de fake news e discursos de ódio em plataformas digitais tem moldado percepções sociais de forma preocupante, como apontam pesquisas do Data Senado, que revelam que mais de 80% dos brasileiros acreditam que as redes influenciam fortemente a opinião das pessoas. Assim, é evidente a urgência de políticas públicas voltadas para a educação midiática, de modo que tanto produtores quanto consumidores de conteúdo possam desenvolver senso crítico e discernimento ético. Malu ou Andrei, podem colocar aí no chat ou abrir o microfone, o que eu prefiro, o que vocês conseguem observar desse segundo parágrafo de desenvolvimento. Meninos, estão aí? Me deem um oi aí, para saber que eu não estou falando sozinho. Professor, eu sei que nesse parágrafo de desenvolvimento, ele é mais ou menos diferente com o primeiro desenvolvimento, porque o senhor, ele fala do tópico frasal e depois explica. Aí, que logo após o senhor vai falar sobre o repertório. Lá no primeiro desenvolvimento, eu acho que eu percebi que o senhor primeiro falou do tópico frasal e depois como eu posso falar, o repertório cultural. Sim, a ideia é justamente encaminhar o leitor a entender o contexto geral para trazer o específico, né? Primeiro, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que foi colocado foi a visão de Kant do ser humano, né, em si, quando eu trago aqui a respeito da influência de Kant, né? A partir daí, eu coloco a necessidade de ser aplicado no ambiente digital em geral, né? Não só no Brasil quanto no mundo. E aí eu começo a falar dos casos de jogos de azar, que é um caso mundial. Quando a gente passa para o segundo parágrafo de desenvolvimento, sim, pode, Malu, não tem problema. É só uma forma de encaminhar o leitor colocar no começo, mas não tem problema nenhum. Aqui eu já traço um parâmetro mais local, quando a gente fala de fake news. Claro que outros países também têm e está sendo muito usado. Só que aqui no Brasil, né, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma situação muito mais forte. Tá? E aí eu parto para o terceiro desenvolvimento. Dessa forma, medidas concretas são essenciais para reverter o quadro atual. O Ministério das Comunicações, em parceria com plataformas digitais, deve criar diretrizes que regulamentem a publicidade online, exigindo transparência nas parcerias comerciais e penalizando divulgações enganosas. Paralelamente, escolas e universidades precisam incluir em seus currículos programas de formação voltados à cidadania digital, estimulando os jovens a compreender o impacto de suas ações e opiniões no espaço virtual. Por fim, cabe aos próprios influenciadores buscar capacitação contínua e reconhecer que o seu papel ultrapassa o entretenimento. Trata-se de uma função social. Já vou emendar e vocês vão dizer eu vou explicar por quê. Em síntese, a ética na influência digital é um desafio que requer a convergência entre educação,
regulamentação e consciência individual. Assim como jornalistas e educadores, os criadores de conteúdo têm o dever de zelar pela integridade da informação e pelo bem-estar coletivo. Promover uma influência digital responsável é, portanto, garantir que o poder de comunicar seja exercido com compromisso moral e respeito à sociedade, fundamentos indispensáveis à manutenção de uma democracia saudável e de uma convivência digital mais justa. Por que eu emendei essa leitura, meninos? Para vocês verem o seguinte: é uma forma de você surpreender o seu corretor, você fazer uma proposta de intervenção mais longa, ou você talvez até mesmo inverter. Nesse caso da minha redação, dessa redação que eu fiz, o parágrafo foi invertido. Então, eu coloquei um terceiro parágrafo de desenvolvimento, já falando de ações que podem ser feitas, e esse parágrafo aqui, que é o último, que todo mundo tem ele como uma proposta de intervenção, foi mais um fechamento do parágrafo anterior, que é a minha verdadeira proposta de intervenção. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que eu não preciso... A introdução é a introdução, não tem jeito, né? Mas eu não preciso necessariamente colocar a minha proposta de intervenção no final. Eu posso descrever ela ao longo do meu texto e, ao final, fazer um arremate. Conseguem entender essa lógica, meninos? Ótimo. Porque aí, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Para uma redação nota 1000, vocês precisam se diferenciar, né? E essa é uma forma de se diferenciar sem perder a lógica. Não é fazendo, eu sempre cito ele, né? E vocês já estão cansados de me ouvir falar dele. Não é fazendo receita de miojo no meio da redação. Então, essa é uma forma que fica bonito. Eu, particularmente, acho até mais bonito ler um texto dessa forma, com essa convergência, com essa coesão, do que propriamente ler um texto que eu sei que no final vai vir a proposta de intervenção, sabe? Então, assim, você deixa o texto mais lúdico, mais lúcido, menos previsível para o seu corretor ler. Então, você vai conseguir chamar mais a atenção desse corretor, que vai ler aí tranquilamente suas 100 redações em um dia, tá? Dúvidas, meninos, sobre a redação? Sobre essa que eu fiz? Sobre alguma coisa que vocês queiram perguntar? Mas é relativamente simples, Manu. Claro que é muito mais fácil a gente estar escrevendo isso na nossa casa. No meu caso, eu já fiz direto no computador. É muito mais tranquilo do que fazer na redação. Mas com treino não é uma coisa difícil, não, sabe? Você conseguiu ver uma fluidez? Ficou gostoso para você, no caso você estava ouvindo, né? Ficou gostoso para você ouvir a leitura dessa redação? Pronto. Esse era o objetivo. Era chamar a atenção para que o texto não precisa ser um texto fechado, não precisa ser um texto marcado, pode ser um texto melhor de ser lido, tá? Bom, meninos, vamos lá. Então, para a gente entender como que a gente vai tirar uma nota 1000, a gente precisa entender como que essa redação é corrigida. Acho que é o mínimo que a gente precisa ter noção. Ah, professor, então como que é corrigida a redação? Em síntese, pessoal, a redação... Não era isso, não, isso aqui. Em síntese, a redação do Enem é corrigida com base nas 5 competências. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas é necessário a gente bater nessa tecla, pessoal, porque é só cumprindo as 5 competências que a gente consegue a nossa nota 1000. Ah, professor, eu sou péssimo em fazer proposta de intervenção. Então, você tem que tentar focar as suas energias naquilo que você é melhor.
tentar escrever um português de forma correta, mais correta possível, né? Tentar fazer com que o seu texto seja coeso, seja fácil de ler, seja bom de leitura, para alcançar esses 200 pontos nas outras competências. E aí deixar a proposta de intervenção por último, que realmente é a mais difícil. Para alcançar a nota máxima, que é a nota 1000, o ideal é você dominar todas as competências, todas as 5. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora sobre elas. A primeira competência, pessoal, é a competência de domínio da norma culta da língua portuguesa. Essa competência vai avaliar o quê? Capacidade de escrever certo. Pessoal, escrever bonito, mas escrever incorreto de nada adianta, tá? Você pode escrever a palavra mais erudita do vocabulário da língua portuguesa. Se essa palavra tiver escrita errado, você perde mais pontos do que você tentar uma palavra mais simples e você acertar, tá? Para deixar de forma simples, vocês, com certeza, nas outras matérias, viram muito sobre o TRI, que é a teoria de resposta indicada, ou teoria de resposta, enfim. O que essa teoria faz? Se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, ele abaixa a sua nota da questão difícil. E vice-versa. Considerando, pessoal, a redação do Enem, ela quase segue na mesma linha, mas de uma forma um pouco mais subjetiva, né? Porque o corretor ele vai olhar assim, pô, esse aluno tentou falar difícil, mas ele não tem capacidade de falar difícil, então eu vou acabar reduzindo a nota dele por conta disso. E é isso mesmo que acontece, tá? Então, como que a gente garante os 200 pontos? De forma bem simplória. A primeira coisa que vocês vão fazer é evitar os coloquialismos, né? Que são as gírias que a gente tanto fala para ser evitada. Se puder evitar, não. Evite elas, a não ser que, para o seu texto, a gente não sabe qual é o tema da redação, se bem que eu acho que vai ser um tema relacionado com a internet. Você pode usar as gírias em um contexto de você citar elas, mas não com o seu texto normal. Então, se você for citar, sempre coloque entre aspas, nunca se esqueça disso, tá? Segunda coisa, lembra dos conectivos, pessoal. No material que eu disponibilizei para vocês, não vou lembrar em qual aula foi agora, mas vocês têm uma lista completa com todos os conectivos que vocês precisam, que vocês podem usar, tá bom? Façam uso deles, eles são muito importantes e deixem o seu texto muito mais bonito. Sempre varia o vocabulário. Tem um sitezinho, pessoal, que chama Sinônimos. As palavras que vocês mais usam nas redações de vocês, joguem nesse site e descubram quais são os sinônimos delas, tá? Porque aí você não fica tão repetitivo que nem eu vi algumas redações, e é comum a gente ver mesmo nas redações as pessoas se repetirem muito em palavras, tá? Sempre revisar os erros de ortografia e acentuação. Por isso que eu falo que eu, particularmente, gosto mais de escrever o rascunho da redação do que fazer o projeto de texto, mas aí é uma decisão minha, vocês venham o que é melhor para vocês, tá? Evitem frases longas demais e confusas demais, tá? E aí a gente está falando de pontuação, né? Quando você faz uma frase muito longa, a chance de você se perder é muito grande e a chance de você errar alguma pontuação também é grande. Então, faça frases médias, frases que vocês consigam falar. Se vocês estivessem lendo, vocês leriam em voz alta sem que vocês perdessem a respiração, tá bom? Na segunda competência, pessoal, que é compreensão do texto, do tema e tipo textual, ele avalia justamente se você entendeu o tema. Especificamente nessa competência, as redações que eu corrigi,
todas entenderam bem o tema, mas nenhuma tirou nota máxima. Porque ficaram muito presos a uma coisa só, sendo que a ideia era que fosse diferente, né? Vamos dizer assim. A ideia era que fosse falar do âmbito geral, não do âmbito específico do tema da redação. Como que a gente garante os 200 pontos, os tão sonhados 200 pontos dessa competência? Respondendo o que o tema pede. Por exemplo, na proposta que eu mandei para vocês, no simulado que o PT preparou, o tema era caminhos para promoção de influência digital ética e responsáveis. Então, quais são esses caminhos? O que é necessário para que a gente fale sobre essa responsabilização ou fale sobre esse tipo de influência digital cada vez mais humano, menos focado tanto no lucro exagerado, exacerbado, tá? Outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente lembrar, nunca, em hipótese alguma, fuja do tema. Pessoal, os textos são para auxiliar vocês entenderem qual que é o tema, tá? Se você está pensando em fazer algo e esse algo está fugindo completamente dos textos que você leu, então esse algo está errado, tá? Os textos motivadores, eles são para ser uma base daquilo que você vai escrever. Você não vai copiar nada deles, mas eles são para te nortear, principalmente se for um tema que você nunca ouviu falar, tá? Por exemplo, como eu falei, se o tema for caminhos para uma influência digital ética e responsável, o ideal, o que é esperado de quem está corrigindo, é que você proponha soluções concretas para este problema. Não necessariamente você só descreva sobre ele, tá? A estrutura básica da redação: introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Se você fizer isso, tenha certeza que você não vai se perder, tá? Agora, se você não faz, se você faz 1 parágrafo de desenvolvimento, tenha certeza que os 200 pontos você não vai conseguir de forma minimamente satisfatória, tá? Mostre repertório sociocultural legítimo. Lembra o que eu falei com vocês nas outras aulas? Quando a gente fala de repertório sociocultural, o que é esperado é que vocês consigam falar de gente, de pessoas que são conhecidas, de pessoas que realmente fizeram a diferença na vida de quem as lê ou de quem as cita, né? Mesmo que seja um filme, que seja algo que tenha impacto na vida das pessoas. A terceira competência, pessoal, é sobre a seleção e organização de argumentos. O que essa competência avalia? Se as suas ideias foram colocadas em ordem lógica, em ordem coerente e em ordem progressiva. Dependendo do problema que vocês forem se deparar na redação do Enem, qual é o ideal, o esperado? É que vocês sempre coloquem o maior problema por último, tá? Se vocês falam algo do maior problema e deixam o menor problema por último, isso quebra a expectativa do texto. E aí, subjetivamente, e na maioria das vezes, não intencionalmente, acaba que você fica quebra a expectativa do seu texto e não fica legal. Fica uma leitura ruim, né? Já que você entregou o plot twist, vamos dizer assim, logo no começo. Ah, professor, então como que a gente garante os 200 pontos? Primeiro, cada parágrafo tem que ter um argumento central. Mas espera aí, professor. Lá no seu texto, você meio que fala 2. O ideal, pessoal, é vocês podem citar um para desenvolver o outro.
Agora, não trabalhe os dois argumentos no mesmo parágrafo, porque normalmente você vai se perder. E é tudo que a gente não espera é que você se perca no meio do seu texto. Usos conectivos, como a gente já falou, né? E eu falo novamente. No material de vocês, lá no Google Sala de Aula, lá no Google Classroom, tem uma parte só de conectivos para vocês usarem. Lembra, pessoal, de manter uma coerência temática. Você não pode fugir da sua própria tese. Você citou uma tese no começo e agora está querendo referir outra. Não faz o menor sentido você fazer isso. Então, tudo tem que levar em concordância com a tese que você está querendo, que você citou lá na sua introdução. Obviamente, não repita as ideias entre os dois parágrafos. Você pode aprofundar essas ideias para ficar de uma forma mais satisfatória. Para esse, pessoal, existe uma lógica que chama lógica do funil. O que é isso? Primeiro você fala do tema geral, faz uma introdução, né? Isso está na sua... Desculpa. Fala do tema geral, e isso tem que estar na sua introdução. Depois você fala dos argumentos específicos na conclusão e faz a solução, propõe a sua solução, já caminhando para a sua conclusão. A quarta competência é a competência de coesão textual, que vai avaliar como você escreveu, o quanto você escreveu, que sim, pessoal, o número de linhas que você escreveu é avaliado, tá? Digamos que seja um tema extremamente específico, não tem como você florear falando dele, e aí você faz uma redação cheia, daquelas de 30 linhas. Se o seu corretor vê que todo mundo fez uma redação pequena, ele pode te avaliar mal. Professor, mas como que eu sei o que usar ou como usar? Fica tranquilo. Como você vai usar, você vai escrever aquilo que vier à mente. Não invente moda, não encha linguiça. É fácil perceber quando alguém está tentando encher linguiça que não sabe sobre o tema, tá, meninos? Então, assim, o mundo ideal é que você escreva algo entre 25 e 30 linhas. Nunca menos que 20 e nunca, dificilmente, bate as 30 fechada, tá? Tenta no máximo chegar em 29 para meio que dar um gostinho de quero mais e não parecer que você ficou faltando linhas para você escrever. Bom? Como que a gente garante os 200 pontos? Mais uma vez, conectivos. Os conectivos dão fluidez ao seu texto. Os conectivos fazem com que o seu texto seja um texto melhor para ser lido. Evite as repetições de palavras. Por exemplo, em vez de você falar o problema, esse problema, aquele problema, você pode trocar. Então, mais uma vez, se você gosta de usar uma determinada palavra na sua redação, procura os sites sinônimos e tenta descobrir e memorizar, né, obviamente, quais são os sinônimos para aquela palavra e trabalhe em cima delas, tá? Tenta sempre usar referências pronominais, ou seja, pronomes, em vez de ficar citando de forma nominal, né? Influenciadores. Você pode continuar citando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Perfeito. Vocês podem continuar citando como eles, a nova geração, utilizadores da internet, enfim. Usem a criatividade para isso, tá? Construa frases muito bem articuladas e frases que sejam gostosas de ler. Como eu falei para vocês, quanto mais gostoso for de ler o seu texto, melhor você vai ser pontuado, tá? E assim, pessoal, é relativamente simples você conseguir os 200 pontos na coesão, tá? É só você não escrever um texto quebrado. O texto tem que fluir do início ao fim, tá? Competência 5, proposta de intervenção. E talvez essa seja a que mais assusta os candidatos na hora do Enem. O que essa competência avalia?
Primeira coisa, se o texto tem uma solução completa, detalhada e viável, factível, que seja possível de fazer. Lembrando disso aqui, pessoal, ó, respeitando os direitos humanos. A gente teve um fato muito triste essa semana, acho que todo mundo acompanhou. Se vocês não acompanharam, vocês não estão assistindo o jornal que vocês deveriam assistir, foi o fato que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí começam-se os debates, né? A polícia estava certa, a polícia estava errada, quem é vítima, quem é bandido e por aí vai. Então, acaba que a gente se perde no meio do caminho e ninguém está certo, né? Vocês, na hora do Enem, vocês precisam estar certos. E vocês precisam ter confiança naquilo que vocês falam, tá? Às vezes a gente até brinca, a gente vê alguns influenciadores brincando que para você ir bem no Enem, você precisa necessariamente escrever como uma pessoa de determinado lado político. O que não é verdade, tá? Desde que a sua proposta não vá ferir o que a gente entende por direitos humanos, você pode escrever o que você quiser, desde que seja uma boa solução, uma solução satisfatória. Para ter os 200 pontos, a proposta tem que falar o que, quem, como e com qual objetivo. Se você fala esses 4, ótimo. A chance de você ter 200 pontos já está lá, tá? Normalmente as pessoas sabem quem e as pessoas sabem o que, mas é muito difícil as pessoas conseguirem escrever bem o como e qual o objetivo. Às vezes a gente se perde no meio do caminho e normalmente é compreensível, até porque na hora de fazer a proposta de intervenção já está todo mundo exausto, já está todo mundo cansado de tanto escrever, pensar, enfim. E aí a gente acaba falhando mesmo, tá? Proposta de intervenção é infelizmente, dos que pontua menos, vamos dizer assim, né? Que não dá para falar que tira mais nota, né? Um bom modelo, pessoal, e eu já vi esse modelo em algumas redações, notas 1000, é um modelo que eu chamo de ação. O que esse modelo fala? Esse modelo, eu fiz essa tabelinha para vocês lembrarem. Se quiser printar, eu vou também deixar o slide no Classroom. Esse modelo ele fala o seguinte: ação, o que será feito? O ser é como, de quem? O outro A é o meio e o ódio é o objetivo. Ah, professor, isso não faz sentido. Faz se você entender um pouquinho de inglês, depois você pensa um pouquinho. Mas vamos lá. Ação. O que será feito? Nesse caso, criar programas educativos. O C, quem? Que é o Ministério da Educação. Como? Por meio de campanhas escolares e mídias digitais. E, obviamente, o objetivo é, nesse caso, a fim de promover o uso ético. Professor, eu posso alterar essa ordem? Mais ou menos. O ideal é que a ação e o objetivo fiquem no começo, a ação no começo e o objetivo no final. Isso é ideal ter, até para a ordem da sua proposta de intervenção. Agora, o quem e o como não necessariamente precisa estar nessa ordem aí. Você pode fazer como você achar melhor para o seu texto, tá bom? Como dica, lembra que a proposta tem que dialogar com o problema. Isso é óbvio, né? Evitem as ideias genéricas, né? Falar ideias genéricas nunca é o ideal, né? A gente já está cansado de tudologistas que só repetem as mesmas coisas. As pessoas precisam, as pessoas isso, o governo isso, e não tem uma decisão, não tem uma indicação concreta, né? Sempre mostre a viabilidade do seu projeto. Qual é a solução possível, plausível, dentro da nossa realidade. Lembra que a gente está no Brasil, pessoal. Não adianta você tentar pensar uma solução que só funciona nos Estados Unidos, tá bom? Dúvidas, meninos? Conseguiram entender tudo? Me falem aí, por favor.
Show. Então vamos dar sequência aqui, tá? Boa noite, Arielle. Eu não vi que você tinha chegado, querida. Bom, dando continuidade, qual é a estrutura ideal de uma redação nota 1000? Essa estrutura, pessoal, precisa ter uma introdução de 5 a 6 linhas. Eu, particularmente, gosto da introdução de 5 linhas, porque deixa você ter mais espaço para fazer o seu desenvolvimento e a conclusão. E o que é que vai ter nessa introdução, professor? Uma contextualização, né, do tema com um fato que aconteceu, que impactou muito no Brasil, com um dado estatístico ou alguma referência cultural. Aí você pode estar falando tanto de filósofos, referências teóricas, né, quanto referências realmente culturais, músicas, filmes, séries, né? Nunca se esqueça de, na introdução, você apresentar o seu problema. No caso, o problema que a redação te impõe, né? Lembra de formular sua tese. O que é a tese? É a sua opinião, mais o direcionamento de como você vai tratar ela. Não se esqueçam, pessoal. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Então, você vai explicar sobre, mas você precisa argumentar. Por exemplo, diante da crescente influência das redes sociais, a falta de regulamentação e de educação midiática tem dificultado o uso ético do ambiente digital. Falei do tema, que no caso dessa redação era caminhos para a promoção de influência digital ética e responsável, tá? Falei a minha opinião e como que eu vou tratar dela, né? No caso aí a falta de educação e regulamentação. Já no desenvolvimento, primeiro desenvolvimento, você vai apresentar o seu primeiro argumento e aí você vai usar e abusar do repertório, gente. Então, ainda dá tempo. Leiam muito, estudem muito, para vocês conseguirem usar o repertório de forma satisfatória, tá? Repertório, você pode citar um filósofo, citar leis, citar algum dado estatístico, citar algum fato histórico. Analise todas as causas e as consequências desse problema que você está trabalhando, né? O tema da redação do Enem. No segundo desenvolvimento, você vai fazer um outro foco. A minha sugestão é, se a primeira você está apresentando o problema, no segundo você vai falar de um foco social, político ou educacional daquele problema. Continue sempre conectado à sua tese central, o seu argumento central. Nunca se esqueça disso. E a conclusão, você vai retomar a tese de forma reformulada, de forma bem trabalhada, como você fez no texto inteiro, né? Você vai apresentar a proposta de intervenção naquele modo de ação que eu apresentei para vocês. E aí você pode terminar com a frase de efeito, né? Ou uma reflexão. Aqueles textinhos bem prontos mesmo, não há problema, que dê fechamento ao seu texto. Lembra, pessoal, o seu texto, a sua redação, ela tem que ser encerrada como se encerra um bom filme, com o seu leitor querendo mais. A pessoa que lê a sua redação, ela tem que pensar que você tem mais para apresentar e não pôde apresentar ali. Você não pode terminar o seu texto de forma cansada. O ápice da sua redação é a proposta de intervenção, é a sua conclusão. E a partir daí, você consegue convencer o seu autor de que você consegue falar bem daquele tema. Pode falar, Narielle. Narielle, você levantou a mão, pode falar, meu bem.
Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, se eu citar algum filósofo, algum repertório, eu posso fechar na conclusão retomando o filósofo que eu citei no início? Claro, pode sim. É uma forma de você reafirmar aquilo que você usou anteriormente. Uma das formas de se fazer redação, pessoal, mas aí é um curso muito mais elaborado, é um tipo de redação que é a redação citológica, ou ciatológica, não lembro. Que você, é uma forma de escrita, que você pega a visão de um autor e você destrincha essa visão toda, concordando ou discordando, tá? Então, não tem problema nenhum, Narielle. Você pode, sim, recitar o autor, o filósofo, ou seja lá quem for, que você citou no começo. Só lembra de uma coisa, não use as mesmas palavras, né? Parafraseie o que ele disse, para não ficar muito na cara que você fez um Ctrl+C, Ctrl+V, entende? Tá respondido, querida? Tá sim, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou considerar que não. Pessoal, caminhando para a parte final, né? Eu trouxe para vocês os elementos que diferenciam uma redação 900 de uma redação nota 1000. Né? Vamos falar um pouquinho delas. Ah, professor, o meu objetivo é tirar 900. Perfeito, não há problema. Mas algumas pessoas podem ter um objetivo de tirar 1000 e não conseguem passar dos 900. Então vamos lá. A priori, o que a redação 900 costuma ter? Uma excelente estrutura. Só que as pessoas acabam pecando usando muitos argumentos genéricos, né? Os argumentos muito, não vou falar mal embasados, mas sabe aquele argumento que, por exemplo, apenas citando, né? Alguns movimentos políticos falam que o bandido, o criminoso, ele é uma vítima da sociedade. Tá, mas falar isso, eu estou chovendo no molhado. Não quer dizer nada. Enquanto outros movimentos dizem que a meritocracia é o que faz a pessoa não ser um bandido. Todos os dois argumentos, eles são muito falhos quando a gente está falando de ser específico no seu argumento. Então, assim, são argumentos bons? São argumentos bons, só que acabam sendo usados de forma errada. Né? A redação nota 1000, pessoal, ele faz uma análise crítica de cada argumento que existe. Ele faz uma análise crítica de cada vírgula que é colocada sobre determinado assunto. Claro, de forma concisa, né? De forma reduzida, mas dando a entender que você poderia falar muito mais. A redação 900, pessoal, faz uma proposta de intervenção limitada. Normalmente é uma proposta de intervenção que engloba só um ou dois aspectos da sociedade. Enquanto a redação nota 1000 é uma proposta extremamente detalhada, extremamente complexa, extremamente, como eu posso dizer, extremamente direcionada para a resolução do problema mesmo, né? A redação 900, pessoal, ela é extremamente coesa, só que ela é muito mecânica. Ela repete muitas palavras. Ela acaba sendo muito travada, sabe? Com muitas palavras iguais. Portanto, assim, dessa forma. A redação nota 1000 é uma redação fluida no sentido de criatividade. Consegue utilizar as palavras de forma mais sofisticada, vamos dizer assim, e essa forma sofisticada acaba que potencializando mesmo o seu texto, fazendo com que o seu texto seja o melhor texto da face da terra para aquele leitor, para aquela pessoa que estiver lendo o seu texto.
A redação 900, ela usa um vocabulário muito bom, falas extremamente corretas, mas é um vocabulário simples. Enquanto a redação nota 1000, além de usar um vocabulário muito bem escrito, é um vocabulário muito rico, muito diversificado, né? A redação 900, pessoal, ela é um repertório presente, só que ele é muito superficial, é muito comum. A redação nota 1000, normalmente, ela tem um repertório muito produtivo, muito diverso, muito bem colocado e muito bem relacionado ao tema que está se falando, né? Por fim, qual é algumas dicas para a gente conseguir tirar a nota 1000 no Enem? Desconsiderem o título, tá? O título está errado. Leia os temas anteriores, né? E continue praticando. Só que agora, em vez de uma redação por semana, tenta fazer uma redação por dia, uma redação a cada 2 dias. Treine a mão mesmo, porque cansa, pessoal. Eu não sei se vocês já fizeram o Enem, mas quem já fez o Enem sabe, escrever cansa. Principalmente porque você tem que fazer a redação e fazer mais 90 questões. Então, treina a mão até a mão fazer cãibra. Se ela não fazer cãibra, ela vai fazer calo, tá? Escreva, até você sentir que você está, como se diz, preparado para a prova. O André concorda comigo, então com certeza. Tenta criar um banco de repertórios, pessoal. Leia de tudo um pouco. Pega os blocos temáticos, que acho que foi a nossa última aula ou a penúltima aula, e pega repertório de cada bloco. Tenta fazer um repertóriozinho mínimo para você usar em cada bloco, para meio ambiente, para influências digitais, para criminalidade, justiça social. Se você fizer isso, pessoal, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir uma nota excelente. Esse aqui tem muita briga, e eu sou um dos que não gosto, mas eu preciso passar para vocês. Leiam as redações que tiraram nota 1000, tá? A gente briga muito falando que a redação do Enem não é uma formulazinha de bolo, mas, de certa forma, acaba sendo uma fórmula de bolo, né? Então, quando a gente pega para estudar essas redações, a gente percebe que tem um tipo de escrita muito parecido, tá? E sempre que for possível, quando você for fazer a redação, faça... eu mandei para vocês na última aula o modelinho. Aquele modelo, pessoal, é a mesma folha que usa no Enem, tá? Então, se você quiser imprimir várias para você treinar, pode imprimir. Treina escrever nas 30 linhas. Eu falo ainda mais. Tenta escrever nas 29. Se você conseguir chegar ao ponto de escrever em 29 linhas sem precisar de rascunho, o que é muito difícil, não estou falando para vocês que é fácil, eu garanto para vocês que vocês conseguem tirar uma nota acima de 900 na redação, tá? Sempre revise a sua redação, né? Sempre olhe o que está errado na sua redação e peça feedback. Peça orientação para outras pessoas, né? Vocês podem me mandar por e-mail, podem mandar para o professor Eduardo, podem mandar para o professor de vocês, quem estiver estudando ainda, né? E também peça para alguém que não tem tanto conhecimento ler. Existe um exercício, pessoal, que é muito legal, de doutorado, né? Que fala assim, explique a sua pesquisa em 3 minutos para sua avó. Tenta falar a sua redação para alguém que não tem tanto conhecimento e pergunta se ele entendeu. Se ele conseguiu entender, você está no caminho certo de uma boa redação. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Me falem aí, por gentileza. Se ficou alguma dúvida. Marielle disse que não. Até o momento não, né? Pronto, André. Perfeito. Meninos, o que a gente vai fazer essa semana? Vou deixar vocês descansarem esse final de semana. E na semana que vem, na segunda-feira, eu vou deixar programado 3 temas de redação. Professor, é para fazer os 3?
Não. Vocês vão fazer 2 desses 3. Vocês podem escolher, tá? E aí vocês vão fazer essa redação, que a última aula de vocês comigo vai ser na sexta-feira, antes da prova do Enem, que já é no próximo final de semana, né? De domingo a 8. E aí eu vou dar dicas finais, algumas coisas para a gente lembrar, fazer uma revisão geral do que é a redação do Enem de novo, né? Falar tópico por tópico e apontar quais são os erros que eu mais vi da redação de vocês. Combinados, meninos? Combinado, prof. Nada, professor. Perfeito. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre a atividade? Me falem aí se ficou. Se não ficou, a gente se vê na próxima sexta-feira. E quinta-feira, vocês vão ter aula com o professor Eduardo, tá? A semana vai ser a semana só focada no Enem de domingo. Então, vocês vão ter aula só do que vai cair no domingo. Tá bom, meninos? Beijo no coração de vocês. Descansem. Tenham todos uma ótima noite. E a gente se encontra semana que vem. Tá bom? Tchau para vocês, meninos. Boa noite, Malu. Boa noite, Nari. Boa noite, Andrei.